Existe uma coisa que poucas pessoas falam quando a gente trabalha os contos aqui de Mulheres Correm com os Lobos, é que na verdade, dentro de uma história, você tem vários personagens. Nessa história mesmo que eu contei das focas, você tem a foca, você tem o Oruque, que é o filho da mãe foca, você tem a vovó, você tem o pescador. Então todos esses personagens, quando a autora traz, eles são você. Um é o self, um é o ego, o outro é o ID, né? Então assim, não sendo tão filosófica, todos os personagens que a história traz é um pedacinho de você. Então, quando aquela personagem, que foi a foca, ela aceitou ficar com o homem na Terra, aquilo traz o aspecto do ego dela. Ela queria se tornar um ser humano, ter os prazeres da vida, ela tinha aqueles desejos. Aquela parte, aquele aspecto do homem representa o ego dela. Por isso que fica às vezes muito difícil atingir a profundidade do conhecimento que esse livro traz fazendo sozinha. Eu me tornei contoterapeuta, eu estudei o livro de cabo a rabo, a gente tem várias didáticas e tem a experiência vivida encontrando mulheres para a gente poder narrar. Porque às vezes a pessoa está lendo o livro, ela não se identifica com a própria foca, né? Que a gente tem os exercícios, ela se identifica com o homem, ou seja, quer dizer que ela está identificada com o ego. Vou dar um outro exemplo. No conto do Barba Azul, cada item, não só de pessoas, também representa alguma coisa. Por exemplo, no caso do Barba Azul, o que representa o ego? O Barba Azul era um homem mais velho que seduziu uma menina jovem, essa menina é representada pela ingenuidade, ela se casa com ele, né? Então ela, o sabotador interno dela, aceita o sabotador externo do outro e eles se casam. Quando acontece todo o desenrolar, você tem vários objetos. Os objetos colocados numa história, num filme, eles são representativos, eles trazem um porquê. Uma vassoura, ela está ali não é do nada, porque é um processo que alguma coisa tem que ser limpa, algo tem que ser jogado para fora. Se existe um copo de água, aquilo representa algo para a história e para você, se você se identificou com aquilo. Então o que acontece quando eu trabalhei o Barba Azul, eu achei que foi tão interessante, eu fiquei identificada, porque chega uma hora que tem muito sangue na história e as roupas ficaram manchadas e eu me identifiquei com aquilo. E o que isso significa naquele momento que eu estava vivendo? Eu estava tão identificada com a minha persona, né? Que a gente tem as máscaras, né? A gente tem várias camadas da gente. Eu estava tão naquela época identificada com a minha persona que o que me chamou a atenção da história inteira foi o guarda-roupa com as roupas manchadas de sangue. Então todos os elementos da história são você. É você. O que te chama a atenção? Foi uma vassoura? Foi quando a menina fez alguma coisa? Pode ser o objeto, no caso, na história do Barba Azul, foram as roupas do armário manchadas de sangue, porque naquela época eu estava muito identificada com a persona, né, com a persona que estava criando, uma máscara, mudando de lugar para lugar, quem eu sou, eu estava muito perdida naquele sentido, e eu me identifiquei com aquilo. E de forma inconsciente vem uma mensagem para você. Então sim, todos os elementos que tem no livro, tanto de pessoas como objetos, na verdade, vai trazer uma informação sobre você mesma. Nunca é sobre o outro, é sobre você.